Cadê a Dilane? CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Leremos o Evangelho, faremos a prece e em seguida daremos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu mesmo também o renegarei diante do meu Pai que está no céu. Mateus. Aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, em nome de Deus, para mais uma manhã de estudos em torno do Livro dos Espíritos. Nos inspire, nos proteja, nos ampare e permita, Senhor, que os nossos benfeitores estejam conosco, nos incentivando, nos inspirando. Então, em nome desses benfeitores amigos, em nome da direção espiritual da nossa casa, do nosso irmão altivo, em nome do amor que vibra nesse ambiente, de Eurípides Barçanufo, o nosso patrono, em nome do nosso amor, Lourdinha, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, e do Cristo Jesus, que iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Então vamos lá. Coragem da fé. Nós paramos em questão 50 aí. Considerações e concordâncias bíblicas. Caramba, esse aqui é grande, né? Então vamos lá, a gente vai ter que ler, né? Não tem jeito, vamos ter que ler considerações e concordâncias bíblicas no tocante à criação. Como é bom a gente conhecer a doutrina espírita, que a gente vai ler com outros olhos o texto a seguir, né? Os povos, questão 59. Não é nenhuma questão, né? É um item que ele botou como um número que é grande, né? Vamos lá. Os povos formaram ideias muito divergentes sobre a criação, conforme o grau de suas luzes. A razão apoiada na ciência reconheceu a inverossimilhança de algumas teorias. A que é dada pelos espíritos confirma a opinião há muito tempo admitida pelos homens mais esclarecidos. Então isso é 59, Adilane. Isso é ele começa aqui dizendo como afirmativa, e é uma verdade, né? Cada um vem dizer a criação do mundo de acordo com a sua condição, com a sua elevação. Então já se teve a teoria de que o planeta Terra era quadrada, a Terra era quadrada, né? E chata, não é isso? E tinha um abismo depois, lá no fundo tinha um abismo. Ó, aqueles primeiros navegantes foram corajosos, hein? Que a ideia é que tinha um abismo ali, aqueles caras, 59. Outros, depois uma teoria que a Terra era sustentada por 4 grandes elefantes, ficava nas costas do elefante. Coitado do elefante, né? Fica o tempo inteiro só segurando a terra. Ia comer o quê? Você estava nas costas dele. Então, são teorias que, de acordo com o amadurecimento espiritual de cada um, né, se acreditou durante um período. Então, cada época com o seu conhecimento, com o seu adiantamento. Aí vamos lá.
no segundo parágrafo. A objeção, pode ler, a objeção. A objeção que se pode fazer a esta teoria é a que ela contraria o texto dos livros sagrados. Mas um exame sério leva a reconhecer que essa contradição é mais aparente do que a real e que resulta da interpretação dada a algo, com frequência explicado alegoricamente. É 59. Item 59, questão 59. A página é diferente, esse teu livro é diferente. Aqui, então, a teoria que os espíritos vêm trazer sobre a criação é um pouco diferente do que diz a Bíblia. Mas ele está dizendo aqui, na verdade, ela é diferente na aparência. Porque o mundo não pode ter sido feito em 6 dias. 6 dias, não foram 7 não. 7 Deus descansou. Olha a ideia aí de Deus, né? Antropomórfico, Deus homem. Deus descansou, dormiu no 7º dia. Vocês vejam que até hoje, como é que essas crenças ficam, né? Tem gente que não trabalha dia de sábado de jeito nenhum, porque é o dia que Deus descansou, eles também têm que se descansar. Não é mesmo? É isso aí. Isso é um problema. Você vê essas crenças tão... Como é que diz o nome? Eles são tão fanáticos, pode dizer, ser um fanatismo. Não pode fazer transfusão sanguínea, né? São os evangélicos. A primeira ela vem lá dos hebreus, a segunda já com os evangélicos. A interpretação que dão as escrituras, e não pode tomar transfusão sanguínea. Mas que absurdo, né? Hã? Mas eu também acho um absurdo torcer para o Flamengo. Então, cada um com a sua, né? O que eu vou fazer? A gente não condena ninguém, né? Tem. Pode falar no microfone. É porque, para os hebreus, eles estavam muito voltados às questões materiais. Então, eles eram pastores. Então, eles colocaram o sábado como o dia de louvar a Deus. E aí, através dos tempos, isso foi... Mas eles exageraram, né? Não podia dar 2.000 passos. Se desse 2.000 passos, estava infringido ali. Não podia um monte de coisa. Por isso que Jesus só cura, a maioria das curas dele é no sábado. Então, na verdade, Moisés, quando trouxe ali o descanso no dia do sábado, vocês imaginam, isso foi um avanço na lei trabalhista. Um avanço na lei trabalhista. Porque não tinha descanso fim de semana, não tinha férias, não tinha 13º. A pessoa trabalhava de sol a sol. Começava a trabalhar quando começava o dia e só parava quando terminava. Então era um trabalho árduo. Era um trabalho árduo. Nada de Deus, tudo visando o lado material. Daí que surgiu essa crença. Mas vamos lá. A questão do primeiro homem, na pessoa de Adão, como origem exclusiva da humanidade, não é absolutamente a única sobre a qual as crenças religiosas tiveram que se retificar. O movimento da Terra apareceu em determinada época, tão oposto ao texto sagrado, que a toda espécie de perseguições essa teoria serviu de pretexto. Entretanto, a Terra gira
apesar dos anátemas, e ninguém hoje poderia contestá-lo, sem depor contra sua própria razão. Eu perguntei no outro dia, estava tentando achar, um dia que Kardec falou que se a ciência comprovasse alguma coisa que os espíritos dissessem, a ciência dissesse o contrário, comprovando, ele ficaria com a ciência e a gente deixasse aquela teoria de lado. Isso está no livro O que é o Espiritismo. Depois você traz para mim, por favor, o livro, riscado, assinalado, para eu ver. Acho que no livro dos médicos. Aí no livro dos Espíritos. No livro dos Espíritos, não, no que é o Espiritismo. Desculpa, eu falei o que é o Espiritismo? Uhum. Livro dos Espíritos. É o que é o Espiritismo. O que é o Espiritismo. Então, o que a Dilane acabou de ler aqui? O que Kardec colocou aqui? Que a Terra gira. Qual é o louco que vai dizer que a Terra não gira? A Terra gira. Não tem mais como você dizer o contrário, mas foi artigo de fé em épocas passadas. Essa questão do Adão sendo o primeiro homem é o mesmo princípio. Hoje a ciência diz que não é isso que aconteceu. Nós vamos entender direitinho. É muito interessante que quando você abre ali a Gênese, e tudo começa da água. Eles tinham uma crença que a vida, toda a criação surgiu da água. Tanto que naquela conversa com Nicodemos, Jesus responde lá sobre a água. Tudo veio da água. Se tivesse a Bíblia aqui, eu ia ler para vocês. O firmamento começou da água, tudo começou da água. Quer ver? Vamos ver aqui. Quando chega lá na época... tem essa daqui. Quando chega lá na época da... Essa aí é a Gênesis, gostei dessa Gênesis. Só é Gênesis, Antigo Testamento só? Essa Gênesis aqui é a primeira edição. É a primeira edição? Mas aí não está dizendo o que está aqui na Bíblia. Não. E esse negócio que você falou, tá? Que a letra aqui é maior. Esse está marcado, Mas o que eu quero dizer é que quando chega na questão do Adão, e que da costela de Adão ele faz a mulher, e quando eles são expulsos do paraíso, eu não vou ler aqui não, porque é grande, tudo surgiu da água na verdade, como está aqui na Gênesis, era a crença antiga. Só a mulher que veio da costela de Adão, né? Então, eles são expulsos do paraíso e tem 2 filhos, o Caim e Abel. E Caim, com inveja, mata Abel. Né? O primeiro crime da humanidade. Olha, explicando o degredo, né? Já os espíritos assassinos aqui na Terra. Lá de outro orbe aqui para o planeta Terra. E ele foge com vergonha, olha só, fugiram de lá, todos envergonhados, vieram para cá. Mas ele se casa. Ou você que conhece bem o Antigo Testamento, Rosemaria, com quem que... 12:21. Caim matou Abel, certo? Com quem Caim casou? Como é que era o nome da esposa de Caim? Nem aparece o nome dela. Mas de onde surgiu a mulher de Caim? Aí ele vai e encontra outros povoados. E fica faltando um elo. Na Bíblia ali fica faltando um elo para você ter a compreensão. Você não vai conseguir compreender esse elo que falta sem compreender a pluralidade dos mundos habitados e a solidariedade entre os mundos.
A gente pode até afirmar que, eu não vou dizer todos que eu não sei, mas a grande maioria, nós que estamos aqui, eu posso dizer todos nós aqui, somos exóticos aqui na Terra. Exótico quer dizer não é daqui. Já viemos de outro planeta. Você tem cara de marciana, Elza. A gente já habitou outros orbes. Estamos aqui na Terra. E esse é o melhor lugar que Deus pôde nos colocar. Melhor lugar. Da mesma forma que a gente vai morar materialmente onde cabe no nosso bolso, e seja lá onde for, é o melhor lugar, é o lugar que a gente tem para a gente morar. A Terra, o planeta, é o melhor lugar que a gente tem, é esse. Não dá para ir para o melhor, a gente não aguentaria. Não aguentaria um mundo superior. Uma vez, nós viajamos lá para uma cidade nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, cidade de Fayetteville. E uma cidade muito organizada, muito limpinha. Fomos lá a trabalho, a serviço. E ficamos lá uns quase 30 dias a trabalho. E um colega surtou. Com 2 semanas ele surtou. Você não aguenta, esse pessoal é muito certinho, aqui tudo é muito certinho, você não quer isso aqui, eu quero tomar minha cachaça. Aí ele foi atravessar a rua fora do sinal. Lá tinha faixa, não tinha nem sinal, tinha faixa, era só você parar, você fica. Isso tem o quê? Uns quase 30 anos. Você parava, os carros paravam, você atravessava. Ele começou a atravessar fora. Não vou parar ali não, vou para outro lugar, eu quero ver se eles são tão certinhos assim. Eu falei, calma rapaz. Aí surtou, eu quero ir embora. Eu quero tomar minha cachaça, eu quero fazer meu churrasco, eu quero andar, eu quero... Agora você vê, ele surtou. Com 15, 20 dias ele surtou. Eu falei, calma, só faltam mais 10 dias, a gente já vai embora. E estava lá, ganhando em dólar, recebendo bem para estar ali, aprendendo muita coisa que nós não sabíamos. Ele surtou. Então, uma coisa material tão pequena, lá não tinha ônibus. Não tinha ônibus, era tudo carro. Só que as ruas, lá nessa cidade, na Carolina do Norte, eram todas iguais à Avenida Brasil. Enormes. Aí a estrada longe, comprida, toda arborizada do lado. Aí vinham uns trabalhadores da limpeza com os grampos, né? Como a gente vê aqui agora, catando as folhas que caíam na grama, porque era um gramado imenso, muito bonito. Aí ele vinha catando, olha lá, o cara catando folha da árvore, não tem mais o que fazer. As folhas que caem no chão. Então você vê, se por muito menos alguém não suportou a organização de uma cidade, né, a vida organizada daquela sociedade, imagine num planeta que você pensou, todo mundo está vendo o que você pensa. Então, você olhou alguma coisa que não olhou com bons olhos, todo mundo vai ver. Ih, fulano está com inveja, fulano está com ciúmes. Não dá para a gente não, ainda não dá não, né? Ainda não dá, para a maioria não dá. Não dá para pensar mal de ninguém. Aí já está não dando, né? Não é nem falar mal de ninguém, é pensar mal, hein? Falar mal já pensou. Não dá. Porque, como disse o Inácio, aparece uma tarja preta na tua cabeça. Aí esses que falam mal, que não conseguem ficar lá, vieram para a Terra. Aí vem Sandra, aí veio uma galerinha para cá. Não, eu vim em missão. Então os mundos são solidários. Aí você vai entender melhor com essa visão reencarnacionista, com a visão da pluralidade dos mundos habitados, com a visão da imortalidade da alma conservando a sua individualidade. Esses conceitos básicos da doutrina espírita que te faz enxergar até
a questão da criação com razão, com a racionalidade. Porque sem isso, fica tudo naquela fé cega. Ah, está escrito, então tem que seguir porque está escrito. Foi Deus que escreveu, é a palavra de Deus que está aqui. Interessante. O que significa o Alcorão para a gente? Não significa nada. Não sigo o Alcorão, não li, nunca li. Não... Vai falar mal do Alcorão lá. Para os islâmicos. Hã? Tudo bem. Ele é bonito, muito, mas não é a nossa cultura. Então, para o islâmico, a Bíblia também não significa nada. Né? Não significa nada. E o Alcorão rege a vida deles lá, como a Bíblia dos religiosos que seguem a Bíblia. Mas aqui nem consegue interpretar a Bíblia, lá não tem que interpretar. Ah, muitos não. Exatamente, tudo ao pé da letra. Então é tudo conforme a elevação de cada um. A elevação de cada um, a interpretação de cada um. E os enxertos. Aí entra os enxertos, as coisas do homem. O budismo, como tem coisa ali miscelânea do homem ali? Né? É ruim? Não. Agora, por que significa isso para a gente? Não é a minha linha de pensamento. Mas do outro, ele segue aquilo ali. Mas quantos preceitos materiais ali? E quantos preceitos materiais aqui na Bíblia? Aí surge a doutrina espírita libertando o homem de tudo isso. A gente está muito avançado. Nós estamos avançados no campo do pensamento, da filosofia, com relação à vida futura. E é tão avançado e tão lógica que os espíritos disseram, que a gente é muito apressado, né? Nós somos ansiosos. Não, isso aí vai ser o futuro das religiões, esse pensamento vai permear todas as religiões. E não tem como não permear. Não tem como. Se a reencarnação é uma lei de Deus, ela é tão exata quanto o objeto que cai e não sobe, por causa da lei da gravidade. E é assim todos esses conceitos. Vamos lá, vamos continuar. A Bíblia diz... Igualmente que o mundo foi criado em 6 dias, e fixa-lhe a época em aproximadamente 4.000 anos, antes da era cristã. Antes disso, a terra não existia, tendo sido retirada do nada. O texto é formal. E eis que a ciência positiva, a ciência inexorável, vem provar o contrário. A formação do globo está escrita em caracteres imprescritíveis. Caraca, coitada da minha língua. No mundo fóssil. E está provado que os 6 dias da criação correspondem a tantos períodos, cada um talvez de várias centenas de milhares de anos. Isto não é um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada. É um fato tão consistente quanto o do movimento da Terra, e que a teologia não pode recusar-se ao admitir, prova evidente do erro que se pode cometer, tomando ao pé da letra as expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Pode-se-ia daí concluir que a Bíblia é um erro, não, porém, que os homens se enganaram.
ao interpretá-lo. É isso aí. Não tem erro. Eu vou ler aqui um pedacinho só para a gente relembrar da Bíblia. Ele diz assim, olha como é que está na Gênesis. Realmente está que ela foi criada em 6 dias, mas não são 6 dias de 24 horas. São períodos, como colocou aqui o Kardec, né? São períodos. Aí não está errado, se você interpretar assim. Ele está dizendo aqui, ó, as origens do mundo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam o oceano. Aí o oceano aí. E um vento impetuoso soprava sobre as águas. Deus disse, faça-se a luz. E a luz se fez. Deus viu que a luz era boa. Deus separou a luz das trevas. E a luz Deus chamou dia. Trevas chamou noite. Fez-se tarde e veio a manhã. O primeiro dia. Então, no primeiro dia, num passe de mágica, Deus fez a luz e fez a terra. Ele não fez o sol, ele fez a luz. Isso aqui a gente tem que olhar até com cuidado também. Deus disse, faça-se o firmamento entre as águas, separando uma das outras. O firmamento é a parte da terra, né? E Deus fez o firmamento, separou as águas que estão debaixo do firmamento das águas que estão por cima do firmamento. E assim se fez. Ao firmamento Deus chamou o céu, fez tarde e veio a manhã, segundo dia. No segundo dia, então, ele fez o céu. O firmamento é o céu. Eu falei terra, né? É que eu falei errado. Estava pensando na terra, pensando no céu e falei terra. Então, no segundo dia, ele fez o céu. No terceiro dia, vamos lá. Deus disse, juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, e apareça solo firme. E assim se fez. Ao solo firme ele chamou terra, e ao ajuntamento das águas do mar. E Deus viu que era bom. Então fez tudo saiu da água. Vocês estão vendo a ideia que surgiu da água, a terra? Deus disse, a terra faça brotar vegetais, plantas, e deem sementes e árvores frutíferas, que deem fruto sobre a terra, tendo em si a semente de sua espécie. E assim se fez. A terra produziu vegetação, plantas que dão a semente de sua espécie e árvores que dão frutos com a semente de cada espécie. E Deus viu que era bom, fez-se tarde e manhã, o terceiro dia. Então no terceiro dia ele criou a terra, a parte do solo e a vegetação. Vamos para o quarto dia. Deus, façam-se luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Olha que coisa interessante aqui, que as pessoas leem e passam direto. Façam-se luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite. A luz da terra veio no quarto dia, somente no quarto dia. Quer dizer, ele criou antes o universo. Dá para se interpretar aqui. Ele criou antes o universo. Porque ele vai fazer o luzeiro somente no quarto dia. Mas vamos lá. O sol no quarto dia, para separar o dia da noite, então o sol só vem no quarto dia. Que sirvam de sinal para marcar as festas, os dias e os anos. Olha só. Vai marcar os dias, os anos, com a luz do sol, que foi criado depois. Isso, vamos lá. A questão das festas tem a ver com o Levítico, que é o livro dos deles que vai trazer a lei. Que são as etapas a cumprir para se aproximar de Deus. Olha que legal. E como luzeiros no firmamento do céu, sirvam para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o luzeiro maior para governar o dia e o luzeiro menor para governar a noite, e as estrelas. Então a lua, o luzeiro menor para comandar a terra é a lua. Então vocês estão vendo que o universo, na verdade, já existia.
É uma questão de interpretação, de você ler com cuidado. Porque a lua com a terra só veio depois. E o sol também. Só veio depois. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom, fez-se e veio a manhã do quarto dia. Vamos para o quinto dia. Fervilhem as águas de seres vivos e voem. Fervilhem as águas de seres vivos. Os seres vivos vieram da água. Tudo vem da água. E voem as aves sobre a terra, no espaço debaixo do firmamento. Deus criou os grandes monstros marinhos e todos os seres vivos que nadam fervilhando nas águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as espécies. E Deus viu que era bom. Deus os abençoou com as palavras: sede fecundo e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e multipliquem-se as aves sobre a terra. Fez-se tarde, veio a manhã, o quinto dia. Quinto dia Deus criou os animais. Vamos ver para o sexto dia. Produz a terra seres vivos, segundo as espécies, animais domésticos, répteis, e animais selvagens, segundo suas espécies. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens, segundo suas espécies, os animais domésticos, segundo suas espécies, e todos os répteis do solo, segundo suas espécies. E Deus viu que era bom. Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem e segundo nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar e as aves do céu. Domine sobre os animais domésticos, todos os animais selvagens, os répteis que se rastejam sobre a terra. Deus criou o ser humano à sua semelhança, à sua imagem e semelhança. Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea, ele os criou. Ontem eu falei, tem dois, macho e fêmea, está aqui. Deus criou o ser humano à sua imagem, e imagem de Deus o criou, macho e fêmea. E Deus abençoou-lhes, dizendo: sede fecundos e multiplicai, enchei a terra e submetei e tal. No sétimo dia, ele vai descansar. Não vou continuar lendo aqui para não ficar tão cansativo para vocês. Mas vocês estão vendo que, na verdade, quando a gente pega aqui a Gênese, né, o livro A Gênese, ele fecha Kardec fecha toda essa ideia aqui, trazendo um quadro que, deixa eu ver se eu acho aqui, trazendo os períodos. Como eu não sei esses períodos, eu tenho que ver aqui. Agora eu tinha que achar aqui, né? Eu vou achar aqui já já. Tá aqui, achei. Ele trouxe aqui, um quadro, isso aqui é a ciência hoje que traz. E aqui você vai dividir em períodos esses 6 dias da criação. Então ele tem aqui a era pré-cambriana, a era paleozoica, mesozoica, cenozoica, e cada era dessa tem os seus períodos, como na paleozoica o cambriano, ordoficiano. Vou dar o nome do meu neto assim, ordoviciano. Ninguém vai ter esse nome, né? Siluriano, devoniano, carbonífero, pamiano, e por aí vai. Na era mesozoica, e depois ele vem trazendo a época em milhares de anos, em milhões de anos, milhões de anos, em que cada espécie vem aparecendo. No início não tem vida, não tem. Hã? E aqui ele vem trazendo para a gente, quando aparecem as plantas, quando aparecem os animais, até que aparecem os seres humanos. Aqui, os seres humanos aparecem aqui entre 0,01 milhões de anos a 0. Então está aqui, tem um quadro aqui direitinho, explicando o que os antigos colocaram no papel. Interessante, né?
quem escreveu isso aqui é alguém muito inteligente. Não foi qualquer um, foi um médium. Foi um médium. E ele trouxe numa linguagem que o povo pudesse compreender a ciência do futuro. O que só hoje, somente hoje, a ciência trouxe. Coloca aí, Moisés 1500, 1600 anos antes do Cristo, mais 2000 anos, em torno de 3500 anos, não é isso? Já escreviam o que somente hoje, ou bem recentemente, né, no último século, no século passado, a ciência comprovou, através de estudos geológicos, de comprovações científicas. Geologia é uma ciência, né? Tem a geologia, tem aquela que estuda a idade dos objetos, como é que chama o nome? Arqueologia. Então são... vem surgindo aí, né, especializações nessas verificações, que a gente fica abismado com o conhecimento dos nossos antepassados. A gente fica abismado. Se você for interpretar o pé da letra, você diz que, tá vendo? A história da carochinha, mas não é. Tem uma verdade ali, tem um fundo de verdade. Né? Então vamos lá. Ele só dividiu em período, em vez de falar era mesozoica, ele falou o dia, primeiro dia. Era pré-cambiana, ele falou primeiro dia. Era cambiana, segundo e terceiro dia. Era mesozoica, terceiro e quarto dia. Está aqui, está em períodos. Deu um nome diferente. É igual você falar manga de camisa, manga de chupar, manga fruta. É a mesma coisa. Né? Só você entender, interpretar do que nós estamos falando. A minha manga está ruim, então não estou falando de fruta. Minha manga está cortada aqui, furada. Minha manga está puída, não é a manga. Então vamos lá, continua aí, Adilane. Não fica gostoso o estudo assim, a gente estudar? Fica tão fácil a gente entender, né? Que se você lesse sozinho em casa, esse negócio aqui tá complicado. Se você fosse ler a Bíblia, não, isso aqui não existe. Mas dessa forma, fica muito fácil. Né? Continue, Adilane. A ciência, escavando os arquivos da Terra, reconheceu a ordem na qual os diferentes seres vivos apareceram em sua superfície. E esta ordem está de acordo com o que indica a Gênese, com a diferença de que esta obra, em vez de ter milagrosamente saído das mãos de Deus em algumas horas, efetuou-se sempre pela sua vontade, porém segundo a lei das forças da natureza. Em alguns milhões de anos, Deus é por isso segundo a lei, não, alguns milhões Deus de é anos. por isso menor e menos poderoso? Você não atrapalhou, Sanilton, vai lá. Você parou aqui, Deus em algumas horas efetuou-se sempre pela sua vontade, porém segundo a lei das forças da natureza. Sim. Você parou aí. Em alguns milhões de anos. Deus é por isso menor e menos poderoso? Sua obra é menos sublime por não ter o prestígio da instantaneidade? Evidentemente não. Seria preciso fazer-se uma ideia muito mesquinha da divindade para não reconhecer sua onipotência nas leis eternas que ele estabeleceu para regerem os mundos. A ciência, longe de depreciar a obra divina, nos-la mostra sobre o aspecto mais grandioso e mais condizente com as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pelo próprio fato de que ela efetuou-se sem derrogar as leis da natureza.
Não é porque Deus não fez isso instantaneamente, com uma varinha de condão, plum, faz a luz, plum, faz a terra, que ele é menos poderoso quando a gente interpreta que isso representa períodos de anos, de milhares de anos, de milhões de anos. Da mesma forma de que Jesus não é menor, porque Jesus não é Deus. Quando a gente compreende que Jesus é um filho de Deus, como a Dilane também é, então Jesus e a Dilane são irmãos, mas também nós somos, isso não diminui a majestade, a grandiosidade de Jesus em nada. Como não diminui em nada a grandiosidade, a sabedoria de Deus, porque ele não fez, ele agiu conforme as leis pré-estabelecidas por ele mesmo. Ele não infligiu lei nenhuma, fazendo plim, varia de condão. Jesus não é menos elevado porque ele não fez milagre. Não fez milagre nenhum. Ele fez milagre sim, ele curou o cego. Ele não fez milagre. Ele tinha um fluido poderoso, um fluido puro, ele sabia manipular os fluidos, sabia o mecanismo de tudo isso, conhecia o porquê daquela cegueira e a tratou. Ele não é menos poderoso por isso, muito pelo contrário. Ele não infringiu lei nenhuma, é o mesmo princípio aqui da criação. Tudo dentro da lei e que o homem vem a seu tempo descobrir com as suas pesquisas. Bem claro? Continua, Dilane. Último parágrafo aí. A ciência, longe de depreciar... Não, aqui embaixo. A ciência neste ponto... A ciência nesse ponto, de acordo com Moisés, coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Moisés, porém, coloca o dilúvio universal no ano de 1654. Esse é o calendário judeu, tá? Enquanto que a geologia nos mostra o grande cataclismo como anterior à aparição do homem, visto que até hoje nenhum traço de sua presença foi encontrado nas camadas primitivas, nem o de animais da mesma categoria, do ponto de vista físico. Mas nada prova que isso seja impossível. Várias descobertas já lançaram dúvidas a esse respeito. Pode, pois, acontecer que de um momento para o outro adquira-se a certeza material desta anterioridade da raça humana, e então reconhecer-se-á que sobre este ponto, como sobre outros, o texto público é uma figura. A questão está em saber se o cataclismo geológico é o mesmo de Noé. Ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite confundi-los, e desde o momento em que se encontrem os traços da existência do homem, antes da grande catástrofe, ficará provado ou que Adão não é o primeiro homem, ou que a sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência que a sua criação... Contra a evidência não há raciocínio possíveis. Será preciso aceitar esse fato, como se aceitaram o do movimento da Terra e os 6 períodos da criação. Não entendi nada aí.
Ele está dizendo que a geologia veio comprovar que o homem apareceu depois do grande cataclismo. É isso que ele está dizendo, que a gente tem que acompanhar a ciência, que ela vem explicando. Estava tão fácil isso aqui, porque eu dei até uma cochilada aqui, eu tenho que ler aqui. Não então a questão do cataclismo geológico é o mesmo de Noé, quando ele diz. Hoje a gente já vê com estudos mais precisos, eles acham, a ciência, que um grande asteroide bateu sobre a Terra e causou uma grande devastação na Terra. Foi quando sumiram os dinossauros, aquela coisa toda. Depois teve outros, mas a ciência já diz hoje, tem várias teorias mais modernas, mas aqui ele está falando da ciência, não estou falando de livros mediúnicos. A ciência vem comprovando isso. Então a questão de Adão representa ali um momento, um povo, e pronto. Passou, aquilo passou. O homem veio depois desse grande cataclismo. A gente sabe que o eixo da Terra já se deslocou uma vez. Aonde é terra firme já foi água. Aonde é água já foi terra firme. A gente sabe hoje que esse eixo novamente vem se modificando. Ela vira. Então são esses cataclismos que mexem com a vida sobre o planeta. E Kardec está trazendo isso. Lá há 100 e poucos anos atrás, mas a ciência já avançou muito de Kardec para cá. E ela não desmente o que Kardec está dizendo, que os espíritos estão dizendo aqui. O estudo do movimento dos astros mostra uma... Ciclo. Ciclo. Tudo isso é cíclico. Tudo isso é cíclico. E que o homem pegou como tábua de fé. Tudo bem, mas isso é cíclico. Fala. Interessante que ele fala aqui que não tem como comprovar, não tem nada comprovado que na época do dilúvio existia homem. Mas ele fala isso, mas isso não é possível. Pode ser que a ciência ainda não tenha. Pois é, mas hoje a ciência já diz que sim. Já veio. Olha, Kardec deixou a brecha. Nada é impossível. Ele está dizendo que o homem apareceu depois do dilúvio. E hoje a ciência já comprova isso. O homem apareceu depois desse grande cataclismo, que é cíclico no planeta Terra. Vai ter de novo. Ontem mesmo eu estava vendo aqui aquelas propagandas que vem ali no WhatsApp, que é na África, na Namíbia, como é que é? Etiópia. Na Etiópia, o mar já entrou de uma maneira muito rápida, em uma semana. Não sei quantos quilômetros, não me lembro, 40 e poucos quilômetros já dentro da Terra. A Terra abriu cerca de 8 metros e está abrindo rapidamente. E a água do mar está entrando, está dividindo o país no meio. Está bem recente isso daqui. Por causa do movimento das placas tectônicas, né? A acomodação das placas no fundo do mar está mexendo, está abrindo a terra. E o que é assustador, que está a olhos vistos. O que levaria séculos, milhares de séculos, diz lá a reportagem, aconteceu em dias. Então eles estão pesquisando, estão vendo aquilo ali, estão abismados, estão surpresos com o que vem acontecendo. Então, fenômenos acontecendo hoje, a olhos nus, a olhos vistos, né, que aconteceram anteriormente. A gente sabe que naquela época ninguém sabia que o Brasil existia, né? O Brasil veio bem recente, mas já se sabe que era um continente único. O continente americano, o continente africano ali, o Brasil encaixa direitinho ali na África, né? Será que foi igual a essa fissura que está se abrindo ali na Etiópia? E que, separou? Então são fenômenos que sempre aconteceram, que continuam acontecendo
E que nos mostra que esse aqui que se fala de Noé foi também um desses fenômenos. Como não tinha os dados que nós temos hoje, foi tudo colocado numa linguagem figurada. Como disse o Kardec ali no início, a Bíblia está mentindo? Está errada? Não. É como você interpreta tudo isso. Né? Muito interessante ter colocado Noé aqui, porque realmente é um ponto importante. É. Porque nos estudos a gente sabe que essa época de Noé, na época de Noé que houve a mudança do eixo da Terra. É. Muito interessante ter colocado aqui. Pois é. Então, eles não tinham como dizer, ó, a Terra mudou o seu eixo, que a sua inclinação é de 33 graus. Estou chutando aqui, não sei de quantos graus são. 27 graus e mudou para 27 agora, eu acho. Era de 20, mudou para 27. Isso fez com que... Não tinham como ter esses dados científicos, mas sabiam que algo aconteceu parecido. E colocou. E virou artigo de fé. Aí as pessoas interpretam ao pé da letra, começa a colocar ali os penduricalhos para atender as suas vaidades, os seus interesses pessoais. Por isso que Jesus foi odiado por aquele grupo que o condenou. Porque ele veio separar o que era do homem e o que era de Deus. Continua, Dilane. É verdade que a existência do homem, antes do dilúvio geológico, ainda é hipotética. Porém, eis aqui algo que não é tanto. Admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra, 4.000 anos antes de Cristo. 1.650 anos mais tarde, toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma única família. Daí resulta que o povoamento da terra data apenas de Noé, isto é, de 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito, no 18º século, encontraram esse país muito povoado e já bastante adiantado em civilização. A história prova que, nessa época, as Índias e outros países estavam igualmente florescentes, sem mesmo se levar em conta a cronologia de alguns povos, que remonta a uma época bem mais recuada. Teria sido necessário, portanto, que do 24º ao 18º século, isto é, no espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem tivesse podido povoar todas as imensas regiões, então conhecidas, supondo que as outras não fossem, mas também que, nesse curto intervalo de tempo, a espécie humana tivesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau do desenvolvimento intelectual, o que contraria todas as leis antropológicas. Olha o que ele está dizendo, a obviedade. Se fosse de um único homem, e os países que nem tinham sido descobertos ainda, como é que estavam os índios aqui no Brasil ou na América do Sul? Que não existia, os países ainda, foi colonizado bem recentemente, aí tem 500 anos de colonização, as Índias. Então ele está se referindo ali àquela região lá da Palestina e o resto do mundo.
Como é que um homem só pode povoar em 600 anos o planeta inteiro? Então é uma linguagem figurada. Você não pode interpretar isso ao pé da letra. Você tem que entender. Se ficar igual aquele camarada, se tivesse escrito que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava que está escrito e pronto, um cara desse não tem o que discutir, né? Aí não tem. A diversidade das raças vem ainda ratificar esta opinião. As raças diferentes, né? Antigamente tinha esse nome, hoje é a raça humana. Quando Kardec falava aqui era a raça negra, a raça branca, a raça amarela. O clima e os costumes produzem certamente modificações de caráter físico. Sabe-se, contudo, até onde pode ir a influência destas causas, e o exame fisiológico prova que há entre certas raças diferenças constitucionais mais profundas do que as que o clima pode produzir. O cruzamento das raças origina os tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os produz, cria apenas variedade. Então, tudo isso vem corroborar com essa teoria, que não veio de Adão, o homem de hoje. Ora, para que tenha havido cruzamento de raças, seria preciso que houvesse raças distintas. Voltamos a dizer, na época, o conceito de raça não é o mesmo que a gente tem hoje, tá? Hoje é a raça humana. Antes era a raça amarela, a raça negra, a raça branca. E como explicar a existência delas, dando-lhes uma origem comum e, sobretudo, tão próxima? Olha aí, está entendendo, Dilane? Uhum. Como é que vem de um homem só se a gente é tão diferente? E se a gente acredita na pluralidade dos mundos, né? E o intercâmbio, e a gente não tem toda essa ciência ainda para poder abranger todo esse conhecimento. Pois é. Como admitir que os poucos séculos, alguns descendentes de Noé tenham se transformado ao ponto de produzirem a raça etíope, por exemplo? Uma tal metamorfose não é mais admissível que a hipótese de uma origem comum para o lobo e a ovelha, o elefante e o pulgão, o pássaro e o peixe. Olha que Kardec faz aqui a analogia. Ainda uma vez, nada poderia prevalecer contra a evidência dos fatos. Ao contrário, tudo se explica, admitindo-se a existência do homem antes da época que vulgarmente lhe é atribuída, a diversidade das origens. Adão vivendo há 6.000 anos, povoando uma região ainda desabitada. O dilúvio de Noé como uma catástrofe parcial, confundida com um cataclismo geológico. Finalmente, levando-se em conta a forma alegórica própria ao estilo oriental e que se encontra nos livros sagrados de todos os povos. Eis porque que é prudente não agir com leviandade, julgando falsas doutrinas que podem mais cedo ou mais tarde, como tantas outras, desmentir aqueles que as combatem. As ideias religiosas, longe de se perderem, se engrandecem, caminhando com a ciência. Este é o único meio de não mostrarem um lado vulnerável ao ceticismo. Então ele colocou aqui, Noé veio depois, representou um povo, uma região circunstanciada ali, pequena, aí dá para se entender tudo isso. Ficou claro? Ficou? Entendeu? Essa parte dos livros espíritos aqui é estranha, não entendo isso não. Nós foi no Evangelho que Deus deixou essa parte material para o homem de gênio, a ciência comprovar. A gente está buscando a parte moral. Exatamente. Vamos fazer a nossa prece. Hoje eu vou fazer a Gênesis. Hã? Hoje eu vou fazer a Gênesis. Foi bom o estudo? Eu sei que é um pouco maçante, mas foi esclarecedor, né? Esclarecedor. Ainda não me esclareceu, não. Hã? Ainda não me esclareceu nada aqui. Depois eu explico de novo, semana que vem. Tá bom. Não, mas... eu sei que não é simples entender, eu sei. A Dilane não está errada, não.
eu levei muito tempo para entender isso, tá? Muito tempo, eu li várias vezes, vários anos. Muito 1.400 anos atrás, então acho que não vivi nessas épocas não. Na verdade, são fontes de estudo, né? É. Tem uma continuidade de estar estudando. Eu sei que não é simples de entender, não. É difícil. Mas semana que vem te dá uma pincelada nisso de novo, tá? Você vai entender semana que vem. Então, sem ler, a gente dá uma explicação para ficar melhor fixado esse conceito. Faz a prece, Edilane? Não, senhor, você faz. O que ele gosta que tu faz? Para ele dormir. Depois ela quer ganhar o bônus horas dela. A oportunidade ela não quer Tá aproveitar. bom. Então que Deus nos abençoe. Muito obrigado, Senhor, pela manhã de estudos. Muito obrigado, Allan Kardec, aos espíritos da codificação. Obrigado, Leon Denis, que não deixou que esta obra morresse. Obrigado ao Altivo e aos guias que dirigem a nossa casa de amor, por nos inspirar, por nos ajudar a compreender a doutrina espírita, a formação da Terra, a nossa origem. Obrigado aos nossos guias, obrigado a todos que aqui estamos, que estão a nos ajudar. Que Deus abençoe vocês sempre, que Deus abençoe a todos nós, que Deus abençoe a nossa casa e os propósitos a que elas se permitiram atingir, que pretendem atingir. Ajuda-nos, Senhor, a atingir esses propósitos. Envolva a cada trabalhador, encarnado e desencarnado, e que, ouvindo sempre o mundo espiritual, consigamos colocarmos-nos no caminho que eles esperam, que o Senhor espera de nós. Que seja em nome do nosso patrono Eurípides Bassanufo, em nome dos guias aqui presentes, em nome do Altivo e da coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP, a nossa casa de amor, em nome desse amor que vibra em nosso seio, em nome do nosso amor, minha querida, mas acima de tudo, em nome do amor do Cristo e do amor de Deus, nosso Pai, que encerramos os estudos da manhã de hoje em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja.